Amados irmãos, queridos amigos, que a graça, a paz e o amor de Deus esteja com cada um de vocês. Obrigado pelos likes, obrigado pela inscrição. Continue compartilhando os vídeos para que mais pessoas recebam as bênçãos que você tem recebido. Ore comigo. Maravilhoso Deus, meu querido Pai, Criador dos céus e da terra, eis-me aqui, Senhor, diante de Ti, com os meus amigos, minhas amigas, meus irmãos e irmãs em Jesus Cristo. Que a bênção do Senhor repouse sobre nós e que possamos fazer do Teu nome, Senhor, a nossa rocha, a nossa fortaleza, o nosso refúgio. Fazer do nome do Senhor o nosso escudo nas batalhas da vida. E que as bênçãos do nosso Deus sejam ricamente derramadas na nossa vida e na vida de cada pessoa que assistir a essa mensagem. Mesmo aquele que não é inscrito nesse canal. Que as bênçãos do Senhor repousem sobre todos eles. Nós oramos e pedimos a direção do Espírito Santo para esta mensagem, para que possamos não só entender, mas colocar em prática em nossa vida, e que o Senhor faça um milagre na nossa vida agora, e nos abençoe neste momento, ao estudar a Tua Palavra. Nós o adoramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amados, abra sua Bíblia, Salmo 20. Nós vamos fazer uma jornada nessa semana, analisando aí este pequeno salmo. Vimos ontem que é fácil desanimar, não é? Diante das derrotas, diante dos fracassos, diante dos nãos da vida, muitos de nós têm desanimado, têm perdido a esperança, têm perdido a fé, têm desistido. Mas Deus é o Deus da vitória para aquele que não desiste, para aquele que persevera, para aquele que busca, para aquele que confia no nome de Deus. E aí, o salmista diz, versículo 1, que o Senhor te responda no dia da tribulação. Versículo 4. Que Ele te conceda o que deseja o teu coração e realize todos os teus planos. E versículo 9, o Senhor responde quando a Ele clamamos ou clamarmos. A expressão aqui está no futuro. Está dando a entender que você primeiro precisa orar, né? E aqui no versículo 1 dá a entender que você primeiro precisa clamar. Que aqui é condicional. E eu já disse no meu canal que nós somos, infelizmente, um povo que não gosta de orar. Mas o Salmo 20 é um salmo que começa dizendo que Deus te responda. Ora, esse que, então, ele antecede a resposta. Porque para Deus responder, você precisa pedir, você precisa clamar, você precisa orar. Estamos em uma semana de oração. Então, esse segundo tema de hoje, nós vamos trabalhar justamente essa questão da oração, que é o tema central do livro. Alguém está orando por Davi para que Deus responda às orações de Davi, responda a essa oração com bênçãos na vida de Davi. Olha que coisa tremenda. E meu irmão, Deus é o Deus da resposta.
Deus é aquele que sempre vai responder às nossas orações. Mas como eu disse, para Deus responder, primeiro você precisa orar, você precisa clamar, você precisa pedir. Porque senão, o que Deus vai responder? Deus não responde uma oração que não foi feita. Assim como Deus não perdoa um pecado que não foi confessado e abandonado. Diz que Deus é fiel, que Deus é justo para perdoar os nossos pecados, se a gente confessar. Se confessarmos os nossos pecados. Né? Mas vamos lá, vamos para o texto para a gente entender isso aqui. Crônicas. Segundo Crônicas, capítulo 7. Vamos para segundo Crônicas, capítulo 7. Versículo 13, está escrito assim. Versículo 13 diz: se eu fechar o céu, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste no meio do meu povo. Veja, Deus está prenunciando aqui algo condicional. Se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, se eu fizer aquilo outro. Agora, existe uma condição para evitar a maldição, para evitar o problema, para evitar a doença, o fracasso, a derrota. Aí, versículo 14 está escrito, observe. Se o meu povo fizer o quê? Orar. Se o meu povo me buscar, que se chama pelo meu nome, lembra da mensagem de ontem, né? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, me buscar, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu as suas orações, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. No nome de Deus. E Jesus Cristo falou disso, né? Que toda oração tem que ser no nome de Deus. Pai nosso que está no céu. Começa a oração universal. Deus quer atender às nossas orações. Deus quer fazer maravilhas na nossa vida. Agora, como disse Isaías 52, versículo 6 ontem, Deus pode estar esperando. Ele está dizendo, eis-me aqui, eis-me aqui. E o povo dele está simplesmente, diz Isaías 52, que está sendo vendido por nada. A gente tem colocado nossas esperanças, nossa confiança no lugar errado. Ou seja, nós não temos buscado a Deus. Nós não temos orado ao nosso Deus. Nós não temos confiado no nome do nosso Deus. E aí Deus diz assim, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, observe, olha que coisa tremenda, Deus sentado do lado de fora da nossa casa, batendo a porta, dizendo, eu estou disposto a entrar na tua vida e a fazer a diferença na tua vida. Eu estou disposto a encher a tua casa de bênçãos. Eu cearei com ele e ele comigo, de Apocalipse capítulo 3, 20. É uma oferta de Deus de nos oferecer um banquete. E Deus, essa semana, Ele quer derramar muitas bênçãos na nossa vida. Se. Porque o Salmo começa dizendo que o Senhor te responda no dia da tribulação. Agora a expressão aqui, no dia da tribulação, é que às vezes confunde a gente. Por quê? Porque o salmista parece dizer que nós só precisamos de Deus quando a gente está com problema. Mas
Eu vou explicar para você que na verdade não é isso. Lembre-se que Davi passou 14 anos sendo perseguido por Saul. Davi foi ungido rei, mas ele não se sentou no trono imediatamente. Ele simplesmente foi caçado como uma pulga ou como uma raposa nos montes para ser morto por Saul. Saul, inclusive, chegou a alistar um exército de 3.000 homens com uma única função: caçar e matar Davi. Então não existe na vida de Davi um dia, nesses 14 anos, não existe nenhum dia que ele não esteja em angústia, que ele não esteja em tribulação. Por quê? Porque ele não tem paz. Onde ele ia, tinha lá os olheiros, né, os espiões, que mandavam mensagem para Saul. Na direção que ele ia, tudo o que ele estava fazendo, as pessoas estavam observando. Olha Davi, olha Saul, Davi está em Keila. Olha, Senhor, Davi está na caverna de Adulão. Ele está atravessando o Jordão. Ele entrou em Áquila. Ele está em Gerá, ele está ali, ele foi visitar Abimeleque. Então o povo estava sempre contando a Saul onde Davi estava, e Saul mandava esses 3.000 homens, e ele ia junto com esses 3.000 homens para matar Davi. Ele estava em angústia, ele estava em tribulação, ele estava em problemas. E além disso, ele tinha 600 soldados com ele. E esses homens precisavam comer, sua família precisava de roupa, precisava de alimento. Então o que acontece? Davi, ele simplesmente dependia da bondade de Deus, das respostas de Deus ao seu clamor. Então o articulista aqui, que provavelmente pode ter sido o sacerdote que acompanhava Davi, que faz essa oração, que pede a Deus para que socorra o rei, para que envie misericórdia ao rei no meio dessa tribulação. Meu irmão, minha irmã, meu querido amigo e amiga, todos nós vivemos as nossas tribulações. Não existe um ser humano sobre a terra que não tenha problemas. Não existe. Todos nós temos problemas, pequenos ou grandes, mas temos problemas. Agora, qual é a atitude que nós tomamos diante dos problemas? Essa é a questão. Qual é a nossa atitude diante dos problemas? Diante das dificuldades, diante das incertezas, diante das derrotas, dos fracassos, das lutas, qual é a nossa atitude? Aí o texto sugere que a gente ore. Mas eu quero fazer uma reflexão com você aqui. Porque a oração, muita gente confunde uma vida de oração com o orar. Quando Paulo disse orai sem cessar, isso chama-se vida de oração. Você está andando, você está conversando com Deus. Você está trabalhando, Deus está na sua mente e você está dizendo para Ele que o seu trabalho está assim, o seu trabalho está desse jeito e você não está feliz porque as coisas não estão saindo do jeito que você planejou. Você está fazendo exercício, você está na academia, você está indo para a escola, você está na própria igreja ou está em casa vendo televisão. Então a sua mente está focada em Deus. Mesmo as coisas da vida, as coisas comuns da sua vida, lazer, comer, né, viajar. Então você está em comunhão com Deus.
Isso chama-se vida de oração. Você não precisa estar de joelho. Você, aliás, não precisa nem se ajoelhar. Porque você está andando com Deus. E no seu andar com Deus, você conta tudo para Ele. No seu andar com Deus, você deixa Deus a par de tudo. Ele é seu amigo. Então, se você vai comer um peixe, né, assado, ou frito, ou cozido, você diz para Deus: hoje eu estou afim, Senhor. Hoje, Senhor, eu quero fazer um guisado de peixe. Eu quero fazer um guisado de jiló. Eu quero fazer um guisado de maxixe. E você, na sua comunhão com Deus, Deus tem prazer que você conte essas coisas para Ele. Você foi a uma praia, aquele cenário maravilhoso, lindo, a natureza viva, as ondas do mar se arrebentando na areia. Aí você vai para a Bíblia em que Deus diz que estabeleceu um limite para a água do qual ela não vai ultrapassar. E aí você agradece a Deus. Você louva a Deus por estar, por exemplo, eu estou aqui num ambiente agradável, com árvores, silêncio, pássaros cantando, mosquito incomodando, é verdade, mas é agradável estar aqui. Então você agradece a Deus, você louva a Deus por ainda existir espaços e ambientes como esse. Isso chama-se vida de oração. Outra coisa é você orar. Tem gente que ora, mas ora assim, ele ora na igreja, ele ora na hora de comer, ele ora na hora de dormir, ele ora na hora de ler, ou tudo que ele vai fazer, ele faz uma oraçãozinha ali. Essa oração, normalmente, ela tem uma duração de 18 segundos. Senhor, abençoe esse alimento, abençoe as mãos que o prepararam. Senhor, abençoe a minha viagem. Senhor, abençoe esse dia. Senhor, abençoe. Isso não é suficiente para uma vida de comunhão com Deus. Orar, tem muita gente que ora assim o dia todo. Vai comer, ora. Vai dormir, ora. Vai trabalhar, ora. Vai pegar um carro, ora. Vai a algum lugar, ora. Mas os demais períodos de tempo, sua vida está vazia. Porque você e eu sabemos disso. Esse tipo de oração, ela não preenche você, porque ela gera incertezas. Não esqueça a mensagem de ontem. O não é a palavra da felicidade. E muitas vezes Deus vai dizer não pra gente. Agora, quando a gente tem uma vida de oração, a gente vai perceber que no guiar, no dirigir, no governar a nossa vida, a estrada vai sempre ser conduzida, vai nos conduzir a um final feliz. Essa é a intenção de Deus. Essa é a obra de Deus. Ele vai nos conduzir de vitória em vitória. Agora, do jeito dele. Quando a gente tem uma vida de oração, a gente cria dependência de Deus. Então o salmista, ele ora que Deus te responda. Agora, para Deus responder, meu irmão, você precisa clamar. E a palavra clamar é muito mais do que pedir. É muito mais do que orar. É você se colocar debaixo da vontade de Deus. Veja no verso 4 do Salmo, o que o salmista diz, né? Verso 4, Salmo 20, verso 4. Veja o que o salmista diz. Que Deus te conceda
o que o teu coração deseja. Então esse que aqui é o que mais as pessoas têm dificuldade de compreender. Porque o que aqui, ele aparece como uma conjunção condicional. Ou seja, observe o que eu vou dizer. Deus só tem uma condição para responder às nossas orações. Você vai encontrar muitos vídeos na internet dizendo que Deus tem 7 condições para responder às nossas orações. Não creio em nada disso. O que eu creio é que Deus responde às nossas orações, sim, toda vez que a gente ora. A única condição para Deus atender tuas orações é você orar. Agora, a oração precisa de tempo. E a oração precisa de objetivo. A oração precisa de motivação. É muito mais do que você orar agradecendo pela comida, para Deus abençoar a comida, que aliás já está abençoada, né? A comida já é uma bênção de Deus para nós. A Bíblia diz que Deus derrama do céu as bênçãos dele sobre justos e injustos. Então a tua comida já está abençoada. Você precisa clamar. E ao clamar a Deus, você precisa de uma motivação. Você precisa de objetivos claros. Qual é o objetivo das tuas orações? O primeiro alvo das nossas orações deveria ser Deus mudar o nosso coração. A primeira necessidade do cristão é de mudança. Eu preciso mudar. Mudar a minha natureza, mudar meu comportamento, mudar minhas palavras. Porque quando eu aceito que eu preciso mudar, então eu vou pedir a Deus para fazer um milagre em mim. E aí o que Deus vai fazer? Deus vai tirar o coração de pedra. Deus vai arrancar o eu. Deus vai arrancar o egoísmo. Deus vai arrancar a vaidade. Deus vai arrancar todo o pecado acariciado. Sabe por que nós não gostamos de orar? É por isso, porque oração demanda mudança. Eu preciso orar para Deus mudar a mim. É muito fácil eu passar uma semana inteira aqui orando por você, para Deus te dar um carro, para Deus te dar um marido, para Deus te dar uma esposa, para Deus te dar um emprego, para Deus tirar essa doença do seu corpo. É muito fácil. E aliás tem muita gente hoje lotando igrejas e congregações pedindo a Deus milagre, milagre, milagre. Agora eu pergunto para você, por que você quer um milagre? Por quê? Eu assisti um vídeo essa semana passada, atrasada, em que um casal estava com um filho doente e eles foram ao médico, o médico disse, precisa de cirurgia. Então eles voltaram para casa e disseram para Deus, nós vamos fazer mudanças em casa. Nós vamos mudar isso, isso e isso. E agora nós colocamos nosso filho nas tuas mãos, para que através dessas mudanças, o Senhor cure o nosso filho. E quando eles colocaram em prática as mudanças, o milagre aconteceu. Quem já assistiu o meu testemunho sabe que eu conto um milagre que aconteceu na minha vida. Eu tinha problema de corrimento no meu ouvido. Eu tinha problemas de alergia na minha pele. E eu tinha problema no estômago. Então quando o médico disse para mim, deixe de tomar café, deixe de comer pimenta, deixe de beber refrigerante, deixe isso, deixe aquilo. Quando deixe de comer esses alimentos, eu simplesmente não acreditei. Mas aí quando eu aceitei o Evangelho,
Deus disse, olha, esse alimento não pode, esse alimento não pode, esse alimento não pode. Os alimentos que eu mais gostava eram o que Deus disse não para mim. E agora eu tinha a possibilidade de ajudar Deus a responder às minhas orações por cura. Eu queria a cura. Aquele casal orou para que Deus ajudasse eles na mudança. E quando eles mudaram o estilo de vida, o menino ficou curado. Quando eu mudei a minha alimentação, orientado pela palavra de Deus, eu fiquei curado. Então, muitas vezes nós não queremos orar porque simplesmente estamos acostumados com esse tipo de oração que eu chamo de oração simples, comum, que não muda nada. Ah, eu quero que Deus cure a minha doença, mas eu não quero deixar esse pecado acariciado, eu não quero deixar o cigarro, eu não quero deixar a bebida, eu não quero deixar isso, eu não quero deixar aquilo. Ou seja, eu não estou fazendo mudança nenhuma e quero as bênçãos de Deus. Deus não vai abençoar você para você continuar na mesma, para você continuar fazendo o que você fazia, para você continuar vivendo ou trazendo a doença de volta para você. O primeiro objetivo da oração é mudar você. Segundo objetivo da oração é glorificar a Deus. Perceba que só existe uma condição para Deus responder as suas orações. O único motivo para Deus atender as orações é você orar. Se você orar, se a gente orar, diz o texto lá de Crônica, se o meu povo orar, eu vou responder. Agora, por que você ora? Eu não posso simplesmente orar para comer, orar para vestir, orar para viajar, orar para... Isso é insuficiente. Isso é vazio. Eu preciso orar com motivação, com objetivo. E a motivação da minha vida deve ser semelhante a Deus. Lembra de Jesus Cristo no deserto? 40 dias no deserto? Para quê? Para Deus colocar nele o desejo de fazer toda a vontade de Deus. Esse é o segundo objetivo da oração. Você tem que exaltar a Deus. Você tem que glorificar a Deus. A sua vida de oração precisa exaltar o Deus que você serve. O nome de Deus precisa ser exaltado e glorificado. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, vamos parar com essa religião de pidança. Vamos viver uma vida de oração. Agora, por que você ora? Então você tem que orar para Deus mudar essa natureza. Tornar você semelhante a Deus. Você tem que orar para que você aprenda a depender, a confiar inteiramente na mão de Deus. Imagine Davi, 14 anos sendo perseguido. Você acha que em algum momento Davi não desanimou? Davi, inclusive, perdeu as estribeiras. Em algum momento ele chegou na casa de Nabal para pedir comida e Nabal disse não. E ele simplesmente pegou a espada, pegou seus 600 soldados e disse, vamos lá, vamos destruir a casa dele e tudo que ele tem. Ora, só porque o homem disse não. E ele tinha direito de dizer não. As ovelhas eram dele. E ele não pediu para Davi protegê-lo lá no deserto. Ele fez porque quis. Mas ele sai... Não, ele tinha que me abençoar, ele tinha que me dar comida, ele tinha obrigação. E aí vai lá. E aí Abigail aparece no meio da estrada e diz, meu filho, você ia cometer um pecado terrível. Isso ia ficar no teu caráter para sempre. Quando você se assentasse no trono, você não ia nem ter paz. Se você fizesse uma loucura dessa. E aí Davi reconhece que aquela mulher foi um mensageiro de Deus. E ele se retrai, ele confessa que estava errado. E Deus o abençoa através de Abigail. Percebe? Oração tem que ter motivação. Eu tenho que ser diferente. Eu preciso ser melhor. Eu preciso ser um pai melhor. Eu preciso ser um filho melhor. Eu preciso ser uma mãe melhor. Uma mulher melhor. Um homem melhor. Você tem que melhorar cada dia. Então a vida de oração é para isso. É para você ser transformado.
Percebe que não basta orar? Você tem que ter motivação para orar. Por isso, no seu caminhar com Deus, você vai percebendo que o seu comportamento, suas atitudes, às vezes não agradam a Deus. Muitas vezes não agradam a Deus. E aí o Espírito Santo vem. Romanos capítulo 8, vamos ler Romanos 8. O Espírito Santo vem, porque ele sabe que a gente é fraquinho, que a gente tem dificuldade de colocar a vida nas mãos de Deus. Ele sabe tudo a nosso respeito, mas ele não desiste de nós. Como eu disse ontem, Deus está à nossa disposição. Ele está interessado em você. Ele está muito interessado em nós. E diz aqui, olha, da mesma maneira, verso 26, da mesma maneira o Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas. Isso é vida de oração. No seu caminhar com Deus, você vai percebendo o quão você é dessemelhante de Deus. Como você é diferente, como você é mau. Mas você quer mudar. Você quer parecer com Deus, você quer glorificar a Deus, você quer exaltar o nome de Deus. E aí, o Espírito Santo sabe das nossas fraquezas. Nós não sabemos nem orar como convém. Mas o próprio Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Em outras palavras, o que o texto está dizendo é que Deus conserta as nossas orações. Eu peço a Deus um carro, eu peço a Deus uma esposa, eu peço a Deus isso, eu peço a Deus aquilo, e Deus diz, irmão, eu sei que você está pedindo isso, mas, meu irmão, meu filho, eu quero que você tenha saúde. Então, quem sabe você fazer uma caminhada, né? Você caminhar, hoje ninguém quer caminhar mais, né? Da minha casa para a igreja, cerca de 200 metros, da minha casa para a escola, 200 metros. Imagine, mas tem gente que mora tão perto da escola quanto eu, tão perto da igreja quanto eu, mas faz questão de ir de carro. E a sua saúde, como fica? Então, quando a gente pede a Deus uma coisa, o que é melhor para você? O que isso vai fazer de diferente na tua vida? E se é para glorificar a Deus, se é para exaltar o nome de Deus, aí Deus vai atender essa oração com sim. Se não exalta o nome de Deus, se não muda você e não exalta o nome de Deus, Deus diz não. E a gente tem que aprender com isso. No caminhar com Deus, Ele vai dizer sim. No caminhar com Deus, Ele vai dizer não. Mas só quem vive em comunhão com Deus percebe o valor dos nãos de Deus. E aceita os nãos de Deus. Jesus Cristo está no Getsemane e diz, eu não quero morrer. Senhor, passa de mim esse cálice. E Deus vai dizer não. Você vai tomar o cálice. Você vai beber o cálice. E no final, Jesus Cristo é o vencedor. Ele é ressuscitado pelo Espírito Santo para sentar no trono como Deus e cuidar de mim e de você. Percebe? No caminhar com Deus, a oração é muito mais do que pedir coisas a Deus. A oração é o abrir do coração para revelar a Deus a nossa natureza, nossos sonhos, nosso ego, nossos pecados acariciados, nossos desejos. E aí o Salmo 20 diz que Deus realize os desejos do teu coração de acordo com a vontade dele. Que estejam de acordo com a vontade de Deus. O Salmo termina dizendo que Deus responde quando nós clamarmos. Deus responde. O verso 1 diz que Deus responda, é uma condição para quem pede. Já no verso 9 diz que Deus responde, é uma afirmação. Então toda oração tem resposta, e a resposta de Deus é sim ou não. Alguns colocam como espere também, espere como uma resposta de Deus.
Eu digo que quando eu estou andando com Deus, eu aprendo a respeitar a resposta de Deus no tempo de Deus. Se você quiser anotar isso como um espere, tudo bem. Mas Jesus Cristo disse que no tempo certo Deus exalta os seus filhos. No tempo certo Deus responde às orações do jeito dele, de acordo com a vontade dele. Mas tudo que eu preciso fazer é perseverar na oração. Romanos capítulo 12. Paulo diz exatamente isso. Leia comigo. Romanos capítulo 12. Paulo diz exatamente isso. Versículo 11 de Romanos. Leia comigo. Diz assim: quanto ao zelo, não sejam preguiçosos. Sejam fervorosos no Espírito servindo ao Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Eu é que preciso esperar. Não é Deus que tem que esperar. Eu preciso esperar pelo tempo de Deus, pela vontade de Deus. E no tempo certo ela se realiza na minha vida de acordo com a vontade de Deus. Persevere na oração. Deus disse não hoje? Cuidado. Se Deus disse não, é para você parar de orar. Porque o não de Deus sempre vai ser não. Ele não vai mudar o não para sim. Por favor. Agora, pode ser que o sim de Deus demore um pouco mais do que você deseja. Eu quero para ontem. Deus quer para amanhã. Então eu tenho que perseverar na oração até amanhã, para que amanhã Deus faça maravilhas na nossa vida. Israel estava diante do Jordão, e Deus disse: hoje e amanhã santifiquem-se, porque no terceiro dia Deus fará maravilhas no meio de vocês. O povo não era para atravessar o rio naquele dia, nem no dia seguinte, mas no terceiro dia. Quando Israel estava lá em Jericó, Deus disse: vocês vão rodear a cidade 7 dias. É no 8º dia que a cidade vai cair. É eu que tenho que esperar pelo tempo de Deus. O sim de Deus estava no 8º dia. A vitória do povo estava no 8º dia. O povo só precisava obedecer e perseverar na vontade de Deus. Deus está ansioso para atender as tuas orações. Mas Deus está muito mais ansioso para caminhar com você, para comungar com você, para sentar com você, para conversar com você. E aí ele vai dizer sim ou ele vai dizer não. O não de Deus não muda. Por favor. Quando você pede uma coisa que Deus disse não, por favor, obedeça a palavra. Tem muita coisa que a gente está pedindo que na palavra Deus já disse não. Então Deus já respondeu essa oração. Então Deus não vai mudar a resposta dele não, para agradar você não. Tá bom? Ah, Renivaldo, mas ele disse sim, ele mudou o não dele para Ezequias. Aliás, nós temos aqui a única oração na Bíblia em que Deus disse que ele ia morrer, que ele se preparasse, e ele não aceitou a ordem de se preparar para morrer, e ele pediu mais tempo. Veja que eu, Ezequias, não quero morrer hoje. Eu, Ezequias, não quero morrer prematuramente. Eu quero mais tempo. E Deus vai dar mais tempo para ele. 15 anos, mas a morte chega para ele. Perceba. É bom a gente analisar a Bíblia de uma forma muito mais clara, com os olhos mais abertos. Porque o não de Deus sempre vai ser não. Para a nossa felicidade, o não de Deus sempre será não. E o sim de Deus tem tempo para chegar. Não é quando eu quero, é quando Deus determina. Então que você tenha uma vida de oração. Que você tenha comunhão diária com Deus. Que no seu caminhar com Deus,
você aprenda a clamar a Deus e para que Deus faça mudança em você, para que Deus seja exaltado em você e glorificado na tua vida. É o meu desejo, é a minha oração. Ore comigo. Maravilhoso Deus, meu Pai, ajude-nos a aprender a orar. Ensina-nos a orar, Senhor, porque nós não sabemos. Mas obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor tem agido em nossas orações, tem convertido as nossas orações para que elas sejam de acordo com a tua vontade. Modifica a gente, Senhor, e transforme a vida da gente pela vida de oração e de comunhão com o Senhor. Ajude-nos a sentir o desejo de orar, de buscar o Senhor, de se converter, de mudar os nossos caminhos, para que em tudo sejamos e glorifiquemos o nome do Senhor. Nós oramos e te agradecemos no doce nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.